Todos em Rédia ficam empolgados com a coroação que iria acontecer em breve. Oz notifica que tudo estava tranquilo na região. E vamos até o palácio, onde um homem falava sobre o 23º imperador de Rédia, o imperador Goethe, que ajudou a humanidade a evoluir em um ritmo acelerado. E graças a isso, eles ganharam força para construir um novo futuro para eles, onde não precisavam mais do poder das bruxas, e graças à ciência e seu poderio militar reconquistaram a dignidade da humanidade. E o gentil imperador nunca deixou de estender sua mão à humanidade, caminhando sempre lado a lado com todos. Mas infelizmente o amado imperador não conseguiu superar a sua doença, e o povo de Rédia não conseguiu suportar noites sem dormir, sem seu imperador que trouxe a prosperidade a esta nação. Ou melhor, ao mundo. Mas isto chegou ao fim e esta nação dava as boas-vindas à sua nova monarca. Uma contagem regressiva é iniciada e a plateia vai à loucura ao ser finalizada, dando as boas-vindas à vossa majestade, a rainha Dorothea, que vem em uma pegada idol com fogos de artifício e um 3D enorme também. Ela começa um showzinho conquistando o coração de todos e recebendo uma enxurrada de elogios pela internet. E enquanto isso, alguns homens a assistiam em uma espécie de templo japonês. Um deles percebe que a nova monarca dos humanos era uma bruxa e se pergunta a que ponto eles chegaram, porque ela exterminou a própria espécie com a ciência enquanto governava o mundo, sendo a rainha. E no palácio vemos várias pessoas perdendo a cabeça, e aquele homem diz que Dorothea era mais louca do que previram. Uma montanha de cabeças é formada, enquanto no palco Dorothea era coroada em um espetáculo mágico. Mas vamos até um deserto onde Shirozagi estava emocionado porque Dorothea era incrível, apesar de estar parecendo uma idol. Uma mãozinha flutuante entrega um lenço pro homem, que decide focar em sua missão, admitindo que o garoto era realmente esperto por ter quebrado o dispositivo que pegou de Yamato, impedindo que ele fosse rastreado. Então não tinha jeito e ele teria que fazer do jeito difícil. O homem invoca várias mãos robóticas flutuantes para encontrar o garoto, que era amado por uma deusa. E vamos até Adonis e Doroka, que estavam de moto. O garoto pergunta o que ela pretendia fazer e avisa que não iria parar de buscar por vingança. E Doroka responde que tinha uma sugestão para ele, já que existiam muitas pessoas gentis como o Sr. Punch, então talvez ele possa evitar de lutar contra essas pessoas. Adonis não gosta da ideia e diz que apenas permitiu que ela o acompanhasse e não era pra ela ficar em seu caminho. Doroka compreende e Adonis diz que queria confirmar algo. Ele pergunta se sua magia de amor deixava os homens apaixonados, ao ponto dela poder controlá-los. Doroka confirma e Adonis pergunta o porquê ela não lançou esta magia nele da primeira vez que se encontraram, já que Ofélia deve ter ordenado que elas o levassem mesmo usando esta magia. Afinal, assim seria mais fácil. Mas ela não usou sua magia e tentou convencê-lo. Doroka responde que ele não teria gostado se o primeiro encontro deles tivesse sido desta forma, e o garoto responde que realmente isso teria sido péssimo. Eles continuam seu caminho pela água e desta água vemos algumas fadinhas que fazem Doroka sorrir. E chegamos na hora que você deixa a sua inscrição para receber o episódio 9 em primeira mão, ou quase, né? E não se esquece de curtir e comentar para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas, para assim elas conhecerem o nosso canal. E me segue também no nosso Instagram, Tio Nezo, que eu tô tentando fazer um negócio diferente lá, né? Mas enfim, bora pro anime. Eles chegam em uma cidade pequena chamada Sandland, que aparentava estar abandonada. Adonis pede que a garota o espere, porque ele ia dar uma olhada na cidade. Mas Doroka fica com muito medo e pede pra acompanhá-lo, prometendo que não iria atrapalhar. Adonis percebe que não tinha escolha e pergunta o que ela trazia naquela bolsa. E ela responde que era um monte de coisas que Punch tinha dado pra ela, incluindo comida, lençóis e até mesmo bebidas. Além desse trequinho que tinha a cabeça de um boneco de neve. O garoto olha pra aquilo confuso e Doroka aperta o botão na cabeça daquele trequinho, fazendo surgir uma barraca de bonecos de neve, que Punch tinha dito que era apertado pra um jovem casal, mas ela diz que achava que ali era muito grande, além de quentinho. Mas Adonis acaba ignorando a garota e continua andando.
aquilo. A menina vai atrás dele e diz que ali até parecia uma cidade fantasma, enquanto Adonis notava que não tinham sinais de luta naquele lugar, e se pergunta o porquê não tinha mais ninguém ali. Adonis e Doroka entram na maior construção da cidade, que seria o departamento de polícia, na esperança de encontrar alguma informação sobre este lugar. O garoto aconselha que Doroka tome cuidado onde pise, já que aquele lugar estava um caco. E bom, tudo de ruim acaba acontecendo com Doroka, que gritava repetidas vezes e até quebra uma das tábuas do chão, ficando decepcionada. Enquanto Adonis olhava irritado pra garota barulhenta, ela até pede desculpas por aquilo. Mas logo voltam a explorar, eles sobem uma escada e Adonis diz que se ela continuasse fazendo tanto barulho, ele iria deixá-la pra trás. E a garota volta a se assustar quando surge algo atrás dela, perguntando se precisava de ajuda, fazendo a garota gritar muito alto, achando que aquilo era um fantasma, mas Adonis diz que era apenas um holograma, enquanto a menina perguntava se ele conhecia o Senhor Holograma. E Adonis explica pra ela que isso não era uma pessoa e na verdade era apenas uma imagem tridimensional, e eles deviam continuar as buscas. E Doroka percebe que ali trabalhavam os policiais que protegiam a população e fala pro Senhor Holograma que eles não queriam fazer nada de mal, e pede licença correndo atrás de Adonis. Eles encontram algumas celas e Adonis diz que nenhum dos dois tinham lembranças agradáveis associadas àquelas coisas. Mas ele escuta uma voz de fundo cantando a música. Doroka até dá de cara nas costas do garoto, que manda ela ficar quieta porque tinha ouvido algo, então era pra eles fazerem silêncio. E ouvimos uma canção ao fundo. Eles continuam caminhando em sua direção e encontram um homem tocando seu instrumento e cantando uma canção, enquanto alguém de cabelo branco estava deitada ao seu lado, coberta. Eles escutam a canção e pedem licença ao homem porque gostariam de perguntar algo, mas o homem nem percebe a presença dos dois. A garota olha pra Adonis e ele meio que entende o plano dela. E bom, ela dá um mega grito pedindo licença e assustando o músico. O homem pergunta quem eles eram porque não devia ter ninguém naquela cidade, e aliás, não era pra ela o assustar deste jeito. Doroka fica meio nervosa e diz que eles eram apenas viajantes que estavam passando por ali, enquanto Adonis observava aquela cela. E o homem diz que ela quase o matou de susto e ela pede desculpas pelo aquilo, enquanto o garoto notava uma aliança na cama. O homem se senta na cama e esconde aquela aliança e pergunta o que eles vieram fazer ali que não tinha nada, e se eles visitavam ruínas abandonadas, mas Adonis pergunta o porquê apenas ele ficou ali, e o homem responde que era óbvio que ele era um prisioneiro. O garoto volta a olhar pra ele e pra quem estava atrás dele, e se vira voltando a andar. Doroka pergunta se ele já estava indo embora, e o garoto responde que eles não tinham mais nada pra fazer ali, e aliás, este lugar dava nojo nele. Doroka fica confusa e o homem diz que todos disseram a mesma coisa quando deixaram a cidade, e também não tinham mais nada a fazer ali, citando as engrenagens da expansão, onde todos disseram que os humanos não deveriam levar esta vida antiquada, agora que as bruxas foram exterminadas, e pelo futuro, esperança e orgulho da humanidade, eles embalaram todas as suas grandes fantasias e se mudaram deste lugar, questionando se isso não lembrava o início da caça às bruxas, e diz que nesta era, todos seguiam aquele que levantasse a voz primeiro. Adonis pergunta se tinha alguma metrópole próxima dali, e o homem responde que o estado e cidade de Mamuta ficava a 70 quilômetros dali. O garoto diz que entendia e chama a Doroka pra eles irem embora. A menina pede desculpas por ter interrompido a música dele e corre atrás de Adonis, o chamando. O garoto se vira e ela diz que aquele homem iria morrer de fome, e como não tinha ninguém nessa cidade, ela pensou que eles poderiam soltá-lo, apesar dele ser um prisioneiro. Mas Adonis responde que não era da conta deles, e ela sugere que eles dividam pelo menos um pouquinho da comida que receberam do Sr. Punch. Adonis pede que ela o escute e pergunta se aquela cela realmente estava trancada, e diz que não era de comida que aquele casal precisava, deixando Doroka confusa na parte do casal. E vamos até aquela cela novamente, onde vemos uma caveira com os mesmos cabelos brancos que estava deitada ao lado do homem, enquanto ouvíamos a voz de Adonis falando que eles apenas precisavam de paz
e sossego. O homem faz carinho no rosto da caveira e diz que deveria continuar cantando sua música, e a chama de Sasha. E diz que agora tudo estava bem e todos tinham ido embora. Ele segura sua mão e desaba em lágrimas, falando que todas as pessoas que a acusaram de ser uma bruxa e a trancaram ali já se foram. E a partir de agora, eles poderiam viver juntos pra sempre. E sentia muito por não ter conseguido protegê-la. Enquanto Adonis chamava Doroka pra ir embora, porque esta cidade só tinha espaço pra aqueles dois. E agora, eles deviam partir até Mamuta. E com isso, temos o final do 8º episódio. Muito obrigado quem ficou até aqui. E não se esquece daquela mega moral com a sua inscrição, curtida e compartilhamento. Valeu e até a próxima!